Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, e você, estamos aqui estudando, meditando, refletindo sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. Então, esse documento é sobre a pessoa do Espírito Santo, do Papa São João Paulo II. Nós estamos aqui no primeiro capítulo, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho dado à Igreja. E nós estamos num subtítulo que diz Jesus de Nazaré elevado no Espírito Santo. Então vimos aí Jesus de Nazaré, uma pessoa comum, uma pessoa de uma aldeia. Nazaré é uma cidadezinha lá nas montanhas. Poucas pessoas moravam naquela aldeia. E na cidade de Nazaré. Mas cidade a gente tem ideia assim de coisa grande, né? Ele era muito pequenininho. E viveu ali 30 anos, junto com seu pai, com a sua mãe. E de repente, então, Deus o chama, né? O pai o chama para começar o seu ministério de pregar o Evangelho. Então, claro que as pessoas que viveram com ele 30 anos jamais sonhavam em ter como seu vizinho o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador do universo, o Deus Todo-Poderoso, né? Ninguém imaginava isso, ninguém podia imaginar isso. É assim que Deus trabalha, né? Deus trabalha na surdina aí, Deus trabalha onde a gente menos espera, Deus está lá, agindo. E assim foi com Jesus, né? Uma pessoa, até então, pessoa tranquila, normal, estudante, judeu, praticante, ia na sinagoga com seu pai, etc. Ajudava seu pai, aprendeu ofício de carpinteiro, né? Para trazer o sustento à família, enfim. Aí sim, já vimos isso, né? Estudando as kenosis de Jesus, os rebaixamentos, né? Então, quando ele se encontrou em forma humana, ele não usou de sua igualdade com Deus, já vimos isso. Então ele veio a sofrer seus rebaixamentos. Então se tornou uma criança necessitada de tudo. Se a mãe não desse o peito para ele mamar, ele já ia morrer de fome. Já ia morrer mesmo. Se a mãe não limpasse, né, as suas necessidades, como que ele ia fazer? Então, mesmo sendo Deus, ele teve que se rebaixar, se humilhar, passar por tudo isso, né? Se tornar uma criança indefesa, um bebê. E assim foi, né? Toda a sua vida, uma pessoa aí, uma família digna, sim, mas não era uma família rica, né? Abastada, não era uma família de trabalhadores. E assim ele viveu a vida dele. Não usou de sua igualdade com Deus. Não, ele nunca usou, na verdade, nunca. Então, e aí Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. O nome mais poderoso do universo é o nome de Jesus Cristo. Esse é o nome mais poderoso do universo. Então está aí. Então estamos estudando aqui que ele, Jesus de Nazaré, então recebe aí o Espírito Santo. Ele foi elevado. O que quer dizer elevado? Recebeu o ministério, né? O ministério para pregar o Evangelho. É isso que estamos vendo aqui. Bem, exultou no Espírito, né? Então, quando o Pai derrama sobre ele o Espírito Santo, ele exulta de alegria, né? Exulta de alegria. Ele vai conduzido ao deserto. Ele chegou o dia dele, quando ele lê aquela passagem na sinagoga. Então, são motivos de alegria de Jesus, né? Motivos de exultação. Essa exultação impele Jesus, em certo sentido, a dizer ainda algo mais. Ouçamos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ok? Aquilo que durante a teofania do Jordão, teofania como já estudamos, né? Theos em grego quer dizer Deus, fania é aparecimento, né? Está se mostrando, está
se revelando. Então, uma teofania. Ali Deus se revela na sua trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito estão presentes ali, no batismo, né, de Jesus. Então, aquilo que durante a teofania do Jordão veio, por assim dizer, do exterior, do alto, aqui provém do interior, isto é, do mais íntimo do ser que é Jesus. Quer dizer, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então isso vem de dentro, vem do íntimo, vem do cerne de Jesus. Só Ele conhece o Pai. E até hoje é assim, só Ele conhece o Pai, só Ele viu o Pai. Ninguém mais viu o Pai, ninguém. A não ser aqueles que estão no céu, já na visão beatífica. Esses já com certeza viram o Pai, mas nós que estamos aqui não. Então veja, é uma outra revelação do Pai e do Filho unidos no Espírito Santo. Jesus fala só da paternidade de Deus e da própria filiação. Não fala diretamente do Espírito, que é amor. E por isso ele é união do Pai e do Filho. Então o Espírito une o Pai e o Filho. Não obstante, aquilo que ele diz do Pai e de si, Filho, brota daquela plenitude do Espírito que está nele mesmo e se derrama no seu coração, impregna o seu próprio eu, inspira e vivifica, a partir da profundeza do que ele é, a sua ação. Daqui, esse seu exultar no Espírito Santo, daí, né? Daí aparece o porquê desse exultar no Espírito Santo. Daí aparece. A união de Cristo com o Espírito Santo, da qual ele tem uma consciência perfeita, exprime-se nessa exultação, que torna perceptível, de certa maneira, a sua fonte recôndita. Onde que é a sua fonte recôndita? É o Pai. Onde era ele, o Pai e o Espírito, somente os três pertenciam à Santíssima Trindade. Bom, pertence até hoje, evidentemente. Só os três são divinos, até hoje é assim. Só os três são divinos, não tem mais uma quarta pessoa, uma quinta pessoa que é divina, não, só tem os três. Mas, antes dele vir ao mundo, antes de ser encarnado, então ele vivia no recôndito, né? Quer dizer, no abrigo ali das três pessoas. O Pai, ele e o Espírito. Então, por isso que o Papa diz que essa palavra recôndito, né? Quer dizer, vivia os três ali. A partir do momento que ele foi encarnado, então ele saiu desse recôndito. Mas aqui no batismo do Rio Jordão, o Senhor coloca de novo ele para sentir que ele é o quê? Que ele está aqui, longe do Pai, sim, entendo. Está fora da Santíssima Trindade, assim, no sentido único, sim, está, é verdade. Mas nesse momento, o Pai dá a ele toda a certeza de que o Pai está junto, o Espírito está junto e jamais irão abandoná-lo. Mesmo quando na cruz ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Eli, Eli, meu pai, por que me abandonastes? Mas foi o momento que ele sentiu aquilo, né? Mas de fato o Pai nunca abandonou o Filho, de forma alguma. Ele sempre deu forças ao Filho, o Espírito Santo sempre dando força. É que Jesus sentiu ele sentiu ali naquele momento algo muito profundo que só ele experimentou, só ele poderia tentar explicar isso para nós, mesmo tentando, acho que a gente não iria conseguir entender, né? Porque só quem passa pela experiência é que passa, né? É que sente aquilo, né? Contando é diferente. Mas vamos lá, irmão e irmã. Dá-se assim uma especial manifestação e exaltação próprias do Filho do homem, né, próprias do Filho do homem, de Cristo Messias, cuja humanidade pertence à pessoa do Filho de Deus. Então o Pai não experimenta a humanidade. O Espírito Santo não experimenta a humanidade. Eles continuam sendo do jeito que eles sempre foram, Deus. Pessoa divina. Não se encarnaram. O único que se encarnou foi o Filho. Então só ele tem essa experiência da encarnação. E só ele também, uma coisa interessante, né? Só o Filho também sofre as tentações da carne. Mesmo ele nunca tendo pecado. Mesmo ele não tendo o pecado original.
Veja, ó, o pecado original é que nos dá toda a força para nós pecarmos. Toda a energia, todo o desejo de pecar, quem dá é o pecado original. Jesus não teve o pecado original. Então ele não tinha essa força devastadora dentro dele que nós temos. Ele não tinha. Outro caso também, além do pecado original, Jesus não tinha as más tendências, as más inclinações que nós temos. O que são essas más tendências, más inclinações? São Paulo chama de concupiscências. O que são concupiscências? São desejos de fazer o que é errado. Desejos exagerados de fazer o que é errado. Eu tenho isso? Tenho. Você tem isso? Com certeza. Todos nós temos. Ninguém está livre disso, porque todos nós fomos gerados no pecado original. Nenhum ser humano, a não ser Jesus e Nossa Senhora. A não ser esses dois aí. Por isso que Nossa Senhora é Imaculada Conceição. O que é Conceição? É concepção. Então, no momento da concepção, no momento que ela foi concebida, em que os pais dela tiveram a relação sexual e ali gerou a primeira célulazinha, naquele momento que entra o pecado original. Então, naquele momento, ela foi preservada do pecado original. Por isso que ela é imaculada. Maculada é que tem mancha, que tem mácula, que tem mancha. Imaculada, então esse I que vem na frente quer dizer não tem mancha. Então, Maria não contraiu o pecado original, Jesus não contraiu o pecado original. Maria não tinha más tendências, más inclinações, não tinha as concupiscências. Jesus não tinha más tendências, más inclinações, não tinha as concupiscências. Ah, então estão livres de pecar? Não estão. Aí que está. Mesmo não tendo essas más tendências, eles poderiam ter pecado. Poderiam. Eles poderiam, por exemplo, os anjos, né? Os anjos também não tinham más tendências, más inclinações, más tendências não tinham, os anjos. No entanto, uma terça parte deles aderiu a ficar contra Deus. Então, liberdade. Então, Jesus tinha essa liberdade? Tinha. Maria tinha essa liberdade? Tinha. Igual Lúcifer, aí o anjo de luz? Tinha. Mas eles não optaram por esse tipo de coisa. Eles optaram sempre por Deus. Sempre, sempre, sempre. Então, é aí que está a grande graça de Jesus, a grande graça de Nossa Senhora, não é? Na magnífica confissão da paternidade de Deus, Jesus de Nazaré manifesta-se também a si mesmo o seu eu divino. Então veja, na magnífica confissão da paternidade de Deus, então quando o pai fala, né? Eis aí meu filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. Ele está se revelando, ele está confessando, ele está falando ao mundo que ele é pai dessa pessoa. Então, na magnífica confissão da paternidade de Deus, Jesus de Nazaré manifesta-se também a si o seu eu divino. Seu eu divino. Então, nesse momento, quando o pai diz que ele é pai deste homem, ele também é pai deste homem que é Deus. Então, aí que está a grande cartada de Deus, né? O Deus ficou escondido. Em Jesus de Nazaré, Deus estava escondido pela humanidade. Ele não foi subtraído por essa humanidade, ele não foi subjugado por essa humanidade, ele não foi engolido por essa humanidade. A humanidade não destruiu a pessoa divina do Verbo de Deus. Claro que não. Mas ela ficou escondida, mas não ficou diluída ou desaparecida ou sumida. Não, ela ficou escondida. Então, em Jesus de Nazaré, se vê o homem de Nazaré, né, Jesus, o filho de José de Maria, e não se vê o Filho de Deus. Na Eucaristia, o que nós vemos na Eucaristia? Nós não vemos nem Jesus e nem Deus. Nós vemos ali um pãozinho.
E o que está naquele pão? O que está escondido por trás daquele pão? O que está escondido? O que ele contém? O que aquele pãozinho contém dentro de si? Contém a pessoa humana de Jesus, ou melhor dizendo, a natureza humana de Jesus, e contém a natureza divina. Essas duas naturezas formam uma só pessoa, chamada Jesus de Nazaré. Veja, então, na Eucaristia se esconde a humanidade, se esconde a divindade. E em Jesus se esconde a divindade também. Agora, na Transfiguração, lá no Monte Tabor, o que apareceu ali? Ali apareceu a divindade. Ali se escondeu a humanidade. Por isso que São Pedro ficou perplexo com aquela visão. Ele ficou maravilhado com aquilo. Ele falou, mas o que é? Não podemos mais sair daqui, aqui está muito maravilhoso, está muito bom. É uma coisa fantástica, não dá para sair daqui não. Vamos montar umas tendas e ficar por aqui mesmo. Quer dizer, o que ele experimentou ali, ninguém experimentou. São Pedro, São Tiago e São João, né? Os três, né? O que eles experimentaram ali, ninguém experimentou. Ver Deus, eles viram Deus. Eles viram a glória de Deus. Não Deus perfeitamente, mas eles viram a glória de Deus. A manifestação. Eles viram a teofania. Deus mostrou ali um pouquinho da sua glória. Assim como Moisés queria tanto ver Deus, Deus falou para ele, não é possível, Moisés, você me ver e continuar vivendo. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer você entrar naquela tenda, naquela rocha, e vou tapar seus olhos ali, a minha glória vai passar perto de você, a minha glória. E foi o que aconteceu. E Moisés ficou transformado. Então ali se manifesta a glória de Deus. No Monte Tabor, com Jesus, se manifesta a glória de Deus. São Pedro viu a glória de Deus. São Tiago, São João. Então veja, querido irmão, querida irmã, o que Deus escondeu, né, das pessoas que foram vizinhas de Jesus 30 anos, né, e jamais esperavam isso, jamais. Ele efetivamente, então, nessa confissão aí do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista, né? Que aconteceu essa confissão aí do Pai. Então, nessa confissão, ele é efetivamente o Filho, da mesma substância que o Pai. Então, consubstancial ao Pai. Consubstância, quer dizer, mesma substância. E por isso ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. Aquele Filho que por nós, homens, e para a nossa salvação, se fez homem, por obra do Espírito Santo, e nasceu de uma virgem, cujo nome era Maria. Então está aí, querido irmão, querida irmã, veja, num trecho tão importante da palavra de Deus, nós podemos aí pensar tantas coisas, refletir por tantas coisas, perceber tantas coisas que até então, né, estava meio que oculto para nós, mas ali está. Então o Espírito Santo, olha, ele veio para nós homens, para a nossa salvação, se fez homem por obra do Espírito Santo. Então veja, ele é homem, sim, ele é homem, mas ele não veio de nenhum homem. Ele veio de uma mulher, né? Maria, foi preparada, né? Porque se ela não fosse preparada, ela não poderia gerar o Filho de Deus. Então está aí um grande... Eu vou aqui dar um tempinho aqui para a gente entender um pouquinho essa obra aí do Espírito Santo em Maria, né? Veja, para ela poder gerar o Filho de Deus, ela não poderia ter o pecado original. Então, por isso, ela foi escolhida a dedo durante tantos séculos por Deus. Deus não tinha criado nada, não existia nada. A partir do momento em que ele iria começar a criar, ele queria criar milhões de pessoas,
sabendo quem que ele iria criar, sabendo tudo que iria acontecer. Ele ia criar o homem iria traí-lo, ia adquirir o pecado original, mesmo assim ele permitiu que tudo isso acontecesse. Por quê? Porque ele tinha como resolver o problema. Então, aí dentre milhões de mulheres, ele escolhe uma. Agora, por que ele escolheu Maria? Por causa do coração de Maria. Veja, Deus não obriga ninguém a fazer o que quer, o que não quer. Ele não obriga ninguém. Ele escolheu porque ele escolhe segundo o coração. Por que você está me ouvindo? Por que você está me acompanhando neste programa? Porque Deus escolheu você segundo o seu coração, que você teria um coração capaz de ouvir uma doutrina católica. Capaz de ouvir. Você tem esse coração. Você tem esse fundamento dentro de você. Então assim ele viu que Maria também tinha. Agora, interessante que Maria ela foi preservada de todo o erro, de todo o pecado original. Ela foi preservada, ela não poderia gerar o Filho de Deus. Agora, o ventre de Maria teria que ser um ventre limpo. Então, dentro da teologia católica, existem os milagres por antecipação. Milagres de antecipação. Veja, quando Jesus, por exemplo, estava morrendo ali na cruz, um dos bandidos falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Mas que hoje? Ele iria morrer, ia ser sepultado, ia demorar 3 dias para ele ressuscitar, depois ele ia ficar 40 dias aparecendo para as pessoas, depois ele ascenderia aos céus, quase com 50 dias. Aí que ele entra no céu. E como é que ele falou: hoje estarás comigo no paraíso? Então, milagre de antecipação. Maria. Veja, o filho de Maria, que é Jesus, pregado na cruz, derramando seu sangue, ele lava Maria quando ela foi gerada, quando ela foi concebida por Ana e Joaquim, naquele ato sexual de Ana e Joaquim, aquele momento em que os gametas se unem e formam a primeira célulazinha que é um ser humano completo. Naquele momento, o sacrifício de Cristo, que seria muito depois, o sangue dele lava aquela célula, que é Maria, que se tornaria a pessoa de Nossa Senhora. O sangue dele derramado na cruz já lava. Mas como é que pode? Se Maria não tinha nascido ainda, não tinha sido grávida, não tinha gerado Jesus, ele viveu 30 anos lá, aquela coisa toda, como é que? Então, como é que? É milagre de antecipação. Por exemplo, na Santa Ceia, Jesus não poderia dar seu corpo e seu sangue. Porque o corpo e sangue de Jesus dado na Eucaristia é o corpo e sangue de Jesus ressuscitado. Então o que você recebe na Eucaristia é o corpo ressuscitado de Cristo, não o corpo morto na cruz e nem o corpo antes de morrer na cruz. Mas Jesus estava ali na ceia, não estava? E ele não abençoou o pão? Fala: tomai e comei, isto é o meu corpo. Mas como é que pode isso? Se ele não tinha ainda passado pela paixão, morte e ressurreição? Então, milagre de antecipação. O Espírito Santo. O Espírito Santo só poderia ser dado depois que Jesus ascendesse aos céus, entrasse na glória eterna, recebesse a glória do Pai, dos anjos, dos arcanjos, querubins, serafins. Daí é que ele poderia enviar o Espírito Santo. E quantas vezes que ele soprou o Espírito sobre os seus apóstolos, sobre os seus discípulos, sobre aqueles 72? Quantas vezes que ele soprou? Várias vezes. Várias vezes. Mas não poderia fazer aquilo, mas ele fez. Então são milagres de antecipação. Então Maria foi milagrosamente tornada santa, pura, sem o pecado original, no ato sexual do pai e da mãe dela. Ali ela foi concebida sem o pecado original. Então isso chama-se milagre de antecipação. Ok, querido irmão, querida irmã? Por isso é que
podemos ver tantas coisas maravilhosas aí no Evangelho, né? Podemos apreciar tudo isso porque vem de uma sabedoria divina que nós não conhecemos. Ah, existe milagre? Sim, existe milagre, mas nós não entendemos. Como é que, por exemplo, Deus, como é que Deus foi colocado no ventre de Nossa Senhora? Então, das coisas humanas a gente entende, né? O homem tem o sêmen, que é um líquido, que ele ejacula, que vai lá no ovário da mulher. Então nós entendemos isso é coisa do nosso corpo, da ciência, explica direitinho, a gente entende, vê isso, sabe como é que é. Agora, e Deus, como é que foi? Nenhum homem participou disso com Maria. Ah, então o Espírito Santo, que é o que o Papa fala aqui nessa última linha, o Espírito Santo trouxe o germe divino. Posso falar sêmen divino? Posso falar, mas sêmen é humano, né? Mas vamos dizer que exista o sêmen divino para a gente poder entender um pouquinho. Então ele trouxe esse germe divino, esse gameta divino, esse sêmen divino, seja lá o nome que for, e colocou no ovário de Nossa Senhora. Ele colocou isso. Isso é obra do Espírito. O Espírito é o que gera vida. Ele é o gerador de vida. Por isso o nome deste documento, olha, Dominum et vivificantem, aquele que é Senhor, então Dominum, aquele que é Senhor, e dá vida, vivificantem. É o Espírito Santo. Ele que é Senhor e dá vida. Então por isso ele dá vida a Nossa Senhora, que é o próprio Filho de Deus. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, chegamos ao final do nosso programa. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nesta caminhada e que interceda por nós, para que nós nunca caiamos nas tentações de Satanás, que são muitas. Nossas fraquezas são enormes. Nosso desejo de fazer o que é errado é imenso. Mas a graça de Deus supera tudo isso, se você confiar, se você entregar, se você acreditar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.